Bom, dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre a produção escrita, né? Produção de parágrafos, produção de textos, tá? O importante é lembrar quando a gente está escrevendo é que a gente tem 3 fases importantes na hora de escrever, tá? A primeira fase é a pré-escrita, onde eu vou organizar meus pensamentos, escolher o tópico que eu vou falar, tá? A segunda fase é a parte escrita em si, né? O escrever, particularmente falando, e depois a parte de revisão. Bom, continuando, é bom pensar em algumas coisas importantes quando você vai fazer um texto, vai escrever um texto, tá? Primeira coisa, qual é o tópico sobre o qual eu vou falar? Vou falar sobre política, vou falar sobre bullying, vou falar sobre roupas. Organizar as minhas ideias, tá? É super importante saber o que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar depois, como é que eu vou terminar esse assunto, tá? Seja no parágrafo, seja num texto maior. Pense no público. Quem é que vai ler o seu texto? Vão ser meus colegas, geralmente é o meu professor, né? Que informação que eu quero passar para esse leitor? O que ele vai querer saber? Como é que eu posso deixar o texto mais interessante para ele? Como é que eu posso dar uma informação nova ou relevante para ele? Ou como é que eu vou mostrar que eu sei do que eu estou escrevendo? Faça um rascunho e deixe as ideias fluírem livremente, tá? Não se preocupe se está certo, se está errado. Depois você pede para alguém ler, ver se a pessoa entendeu, porque uma coisa são as ideias na minha cabeça, que eu acho que estão claras. Outra coisa é se eu conseguir escrever de uma forma que a pessoa entendeu a minha mensagem. Para isso é interessante que outra pessoa leia, tá? E aí eu deixo aquele texto lá por um tempo, depois eu volto nele e aí com a cabeça mais fresca consigo reler, consigo entender o que eu escrevi e aí eu faço uma versão final, tá bom? A fase da pré-escrita é interessante, porque eu posso usar algumas ferramentas diferentes que podem me ajudar a organizar as minhas ideias sobre o tópico, tá? Uma delas chama-se brainstorming. Eu escrevo tudo que vai vir na minha cabeça. Tudo, tá? Depois eu organizo essas ideias. Outlining, eu crio um esquema, tá? Eu coloco um número do lado. Eu vou falar isso aqui, depois eu vou dizer isso daqui, eu vou dar esse exemplo. No segundo parágrafo, eu vou dizer sobre esse assunto e vou dar desse exemplo e vou terminar dessa e dessa maneira. Clustering or mind mapping, eu vou fazer balões ou quadros e vou fazer ligações. O que for mais interessante, que for me ajudar a entender melhor, é a melhor solução, tá? Você pode fazer listas, você pode ler sobre o assunto, é super importante você ler sobre o assunto para adquirir bastante informação, escolher as que são mais relevantes e pensar sobre o assunto. Tá? Por exemplo, aqui é um exemplo de brainstorming, quando você vai jogando as ideias, tá? Que são chuva de ideias. Aqui seria um exemplo de esquema, né? De outlining, que você coloca primeiro, segundo. E aqui a gente tem um exemplo de balões que a gente tem de clustering or mind mapping. Tá? E existem ferramentas online, se você jogar no Google, que vão te ajudar a fazer isso também. É bem interessante. A parte de escrita em si, a gente tem que pensar no seguinte. Um parágrafo é formado por 3 elementos importantes, que é a topic sentence, ou tópico frasal, que não pode ser muito geral, não pode ser muito específico e que dá ideia clara sobre o que é aquele parágrafo. Tá? Eu escrevo uma frase inicial que geralmente me diz, esse parágrafo vai ser sobre esse assunto aqui. A partir daí, eu vou escrever frases ou sentenças que vão me ajudar a ilustrar o meu tópico frasal, a minha topic sentence. Nesse caso, eu vou dar exemplos, eu vou ser mais específica, tá? E por fim, eu coloco uma frase de conclusão que me ajuda a voltar de novo no assunto que eu estou falando, ou vai me ajudar a fazer uma transição entre um parágrafo
e outro. Tipos de parágrafo, tá? A gente tem parágrafos descritivos, que a gente pode escrever alguém ou alguma coisa. Pode ser expositório, quando eu explico sobre alguma coisa ou dou instruções de como fazer algo. Pode ser narrativo, quando eu conto uma história. Ou pode ser persuasivo, quando eu mostro um ponto de vista, tá? Quero convencer alguém de alguma ideia que eu tenho. Quais são as fases do texto? Eu tenho, geralmente, uma introdução, que vem com a minha topic sentence, eu tenho um desenvolvimento, que são as frases de exemplo específicas, e eu tenho uma conclusão. Isso se refere tanto a um parágrafo quanto a parágrafos, num texto maior, porque aí eu vou ter um parágrafo de introdução, e nesse parágrafo de introdução eu tenho uma pequena introdução, exemplos e conclusão. Vou ter um parágrafo de desenvolvimento, que novamente vai ter uma topic sentence, um tópico frasal, exemplos e uma pequena conclusão, e um parágrafo que retoma todo o texto, que também, por sua vez, vai ter uma topic sentence, exemplos e uma conclusão, tá? Uma coisa super importante é fazer transição dentre as fases do parágrafo e entre os parágrafos, que a gente chama em inglês de transition words. Como first, one example, however, finally, quer dizer, em cada língua você vai ter, em português a gente tem como, porém, mais, contudo, entretanto, um exemplo, finalmente. Cada língua vai ter, tá? Então, você precisa ajudar o seu leitor a fazer a conexão das ideias. E as transition words ajudam a você a fazer isso, torna o texto mais rico, mais claro, tá? Uma coisa importante de se lembrar também, quando você está pensando em escrever, é assim, tem um caderno e escreva todos os dias, tá? Que é legal para você ir praticando. Deixa as ideias descansarem, revise o que você escreveu, procure exemplos de bons textos, analise os textos para ver como que o leitor fez aquele parágrafo, que tipo de frases, que tipo de vocabulário ele usou, tá? Qual a estrutura daquele texto. Não fica se criticando tanto e não desista de fazer o texto, tá? Escreva sobre aquilo, coisas que te interessam, isso vai te ajudar a praticar a escrita. Não se preocupe tanto com a crítica dos outros, Cuidado com os tempos verbais, tá? Se você começa um texto no presente simples, procure manter o presente. Se você está contando uma história no passado, mantenha no passado. Não misture presente, passado e futuro, porque isso vai deixar o leitor confuso, tá? Não escreva frases incompletas, tá? Em inglês, não existe oração sem sujeito, então toda frase começa com pronome, tem que ter um sujeito, tá bom? Não escreva frases muito longas em inglês, isso atrapalha o pensamento. Cada idioma tem uma forma de pensar, e cada pessoa tem uma forma, cada idioma, as pessoas pensam de uma forma diferente e escrevem de uma forma diferente. É totalmente diferente de escrever em português, em inglês, em francês, em japonês, em espanhol, tá? Normalmente em inglês os textos, as frases são muito mais simples e não são longas demais. Então você não vai querer traduzir aquilo que você está pensando em português para escrever em inglês. Você tem que se perguntar assim, como eu escrevo isso em inglês? É essa a pergunta que você tem que se fazer, tá? Evite repetições, a mesma palavra but, and. Isso é muito chato de ler. Use sinônimos. Procure um bom dicionário online e use sinônimos, tá? E cuidado com a grafia das palavras, se você está escrevendo com letra errada, faltando alguma letra. Em inglês, os adjetivos vêm antes dos substantivos, tá? Então, assim, e pontuação também. Gente, o que separa as frases são ponto, tá? Vírgula separam elementos dentro de uma mesma oração. Prestem atenção, muitos alunos usam vírgula para separar duas sentenças, e isso não é adequado nem em inglês, nem em português também, tá bom? É legal, é interessante ir na internet e olhar um pouquinho como é que se faz a pontuação, tá bom? Espero ter ajudado.